Olá, meus alunos da turma 801. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. Bem, pessoal, conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar, ok? O capítulo 14. Vamos lá? Capítulo 14, que fala, né, sobre os textos em crônicas, exatamente, os textos em crônica, tá? Bom, pessoal, aqui na página 4 nós temos um texto de abertura, né, o título Narrando o Cotidiano. Bom, os gêneros textuais se transformam de acordo com as mudanças da sociedade. Com o passar do tempo, os meios de comunicação se atualizam e enquanto novos gêneros surgem, como a conversa de WhatsApp, outros entram em desuso, como a mensagem de telégrafo. Bem, a crônica, por exemplo, surgiu com o intuito de narrar fatos históricos, como o dia a dia da corte, a história de reis e seus feitos, não é isso? Sendo que mais tarde passou a ser utilizada para refletir, né? Para refletir sobre o cotidiano em jornais e folhetins. Assim, as transformações da sociedade influenciaram diretamente esse gênero, pertencente tanto ao contexto literário quanto ao jornalístico. Então, nós vamos falar sobre as crônicas aqui no capítulo 14. Vamos lá? Página 5. Vocês deveriam ter lido esse livro, esse texto, tá? Mas a gente pode fazer essa leitura agora, tá bom? Vamos fazer essa leitura aqui juntinhos? Então, vamos lá. Nesta sessão, que no caso é a sessão Texto em Cena, você vai conhecer mais sobre a crônica, gênero que mistura jornalismo e literatura. Então, as crônicas são textos geralmente curtos, em que o cronista narra ou apresenta seu ponto de vista sobre acontecimentos do cotidiano. Então, leia a crônica Delírios de Honestidade, de Valci Carrasco, para responder as questões a seguir. Então, vamos lá? Texto 1. Delírios de Honestidade. É um texto de Valci Carrasco, que diz assim: outro dia, eu estava pensando em como seria o mundo se as pessoas fossem realmente honestas, inclusive no mais prosaico cotidiano. Eu me imagino entrando em uma dessas churrascarias de luxo. Sento-me à mesa e peço um filé bem passado ao garçom. Ele me alerta: não aconselho. O filé hoje está uma sola de sapato. Peço o quê? Né? Ele responde: peço o quê? Aí o garçom responde: peça licença e vá para outro lugar. Olhe bem o cardápio. Pelo preço de um bife, né? Pelo preço de um bife, o senhor compra mais de 1 quilo no açougue. Quer jogar seu dinheiro fora? Quer jogar seu dinheiro fora? Aí o homem responde: vou para outro e escolho salmão. Não, aí no caso, né, o narrador fala aqui, né? Vou para outro e escolho salmão. O narrador falando, né? Vou para o outro e escolho salmão. E o garçom diz: se o senhor quiser, olha aí, ó, se o senhor quiser, eu trago. Se o senhor quiser, eu trago. Mas salmão não é. É surubim, alimentado de forma a ficar com a carne rosada. Ainda quer? Aí o homem responde: nesse caso, fico com o escargot, né? Nesse caso, fico com o escargot. Aí o garçom responde: lesmas? Lesmas quer dizer, por que não vai catar no jardim? Por que não vai catar no jardim? Aí, então, aqui entra o narrador. Ou então, entro em uma boutique de grife, experimento um jeans que está apertadinho na barriga. O vendedor aproxima-se. Ficou bom? Ah, não ficou. Ah, não ficou não.
está apertado e não tem um número maior. Olha aí, ó, está apertado e eu não tenho um número maior. Bom, então eu quero jeans. Quero e pronto. O homem respondeu, quero jeans. Quero e pronto. Então o vendedor responde, não vou deixar que cometa essa loucura. Aliás, falando francamente, o que o senhor viu nesse jeans, que nem caiu bem, só pode ser a etiqueta. Meu amigo, ainda acredita em grife? Meu amigo, você ainda acredita em grife? Então ele perguntou para o homem. Aí o homem responde, aqui ó, no caso o narrador, né? Depois corri à casa de chocolates. Depois corro à casa de chocolates e peço um diabético. A mocinha no balcão diz, confia nessa história de diabético? Ou só quer calar a sua consciência? Aí o homem responde, e se eu quiser confiar, estou proibido? Aí a vendedora responde, não vou contribuir para o seu auto-engano. Jamais poria esse chocolate nas suas mãos. Vá à feira e peça um jiló. Resolvo trocar de carro. Passeio pela concessionária, né? Passeio pela concessionária e escolho. Este vermelho, que tal? Aí o rapaz responde, o motor funde mais um dia, né? O motor funde mais um dia, mais um dia, menos dia, né? O motor funde mais dia ou menos dia. Alerta, né? O vendedor, no caso. Aí o homem responde, parece tão bonitinho. E o vendedor diz, desculpe, mas você acha que a lataria ainda... Perdoe-me. Desculpe, mas você acha que a lataria anda sozinha? Já alertei o dono da loja. Este carro está péssimo. Fique com aquele. Mas é velho e horroroso. Aí o vendedor responde, pode ser, mas anda, né? Está decidido, leve aquele e não discuta. Aí, então, agora vem o narrador. O embate com a honestidade absoluta também poderia ser em uma galeria de arte. Aí ele pergunta, ele fala assim, ó, gostei daquele, e aponto o quadro, né? Ele aponta para o quadro, gostei daquele, né? Aí o rapaz diz para ele, está precisando de pano de chão? Não, é que, bem, posso não entender de arte, mas achei bonitinho, achei bonito. Sinceramente, o senhor não entende mesmo. Isto aqui é um horror. Não vale a tinta que gastou. Está exposto porque o dono da galeria insistiu. Leve aquele, é valorização na certa. Aí o homem responde, aquele é muito sombrio. Eu queria alguma coisa alegre. E aí o vendedor diz, não insista. Sombrio ou não, vou embrulhar. Faça o cheque, é melhor para você. E em uma loja, agora é o narrador, em uma loja de móveis, mostro as cadeiras que me interessam. O decorador diz, é amigo de algum ortopedista? Aí o homem responde, está precisando de um? Posso indicar. Aí o vendedor diz, você é quem vai precisar. Essas cadeiras vão desmontar na terceira vez em que alguém se sentar. Fratura na certa. Aí o homem diz, caras assim e desmontam? Eu devia chamar o Procon. Aí o vendedor diz, se quiser, eu chamo para o senhor. Agora o narrador fala, pior seria alguma vaidosa querendo fazer plástica. O cirurgião examina e diz, Aí a mulher diz, meu nariz, olha aí, ó, meu nariz vai ficar bom, doutor? O meu nariz vai ficar bom, doutor? E o médico responde, se ambiciona uma melhora significativa, é melhor desistir. Então agora o narrador fala, a paciente, olha aí, ó, a paciente sai chorando do consultório. Eu, que vivo me irritando com vendedores, chego a uma conclusão. Quero comprar o jeans que me oprime a barriga, o chocolate que não emagrece e o quadro colorido. Deliciar-me com as pequenas fantasias.
né? Feitas as contas, delírios de honestidade podem transformar-se em pesadelos cruéis, porque os pequenos enganos abrem as comportas dos pequenos sonhos e adoçam o dia a dia. Então nós temos aqui um texto de Valcir Carrasco, né, chamado Delírios de Honestidade. Ok, pessoal? Bom, aqui na página seguinte, né, nós temos os exercícios de interpretação textual. Vamos lá? Bom, número 1. No caso aqui vocês vão responder, tá? De acordo com o texto, tá bom, pessoal? Número 1. Sobre o texto que você acabou de ler, identifique. Letra A. O tipo de narrador. Então, a resposta correta seria narrador personagem, tá, pessoal? É o narrador personagem, tá? A narração está em primeira pessoa, bom? Letra B, vamos lá? As personagens. Então, identifique as personagens. Então, a resposta certa ficou assim. O narrador, os garçons, o vendedor da boutique, a moça do balcão da casa de chocolates, o vendedor da concessionária, não é isso? O vendedor da galeria de arte, o decorador, a mulher vaidosa e o cirurgião. Então, esta é a resposta da letra B, do número 1. Tá? Letra C. Onde a história acontece? Onde a história acontece? Então, vocês deveriam ter respondido. Bom, na churrascaria, vírgula, na boutique, vírgula, na casa de chocolates, vírgula, na concessionária, vírgula, na loja de móveis, vírgula, na galeria de arte e no consultório médico. Então, estas são as respostas da letra C. Ok? Foi? Vamos para a página 7, número 2, que diz assim: no texto, as situações são apresentadas por meio de diálogos entre o narrador e os interlocutores. Qual é a função dos diálogos nesse enredo? Qual a função dos diálogos nesse enredo? Então, vocês deveriam ter respondido. Vamos lá? O diálogo aproxima o leitor da cena apresentada, ok? Vou repetir. O diálogo aproxima o leitor da cena apresentada, vírgula, fazendo imaginar, né, por mais improvável que possa parecer, que o que está sendo narrado aconteceu de verdade. Essa é a resposta do número 2. Ok, meus amores? Bom, vamos lá? Número 3. Ao se dirigir à casa de chocolates, o narrador se depara com uma vendedora. Olha aí, com uma vendedora que lhe faz uma crítica. Identifique em que trecho das falas da vendedora está essa crítica e explique-a. Então, vamos lá? Está nessa passagem aqui, ó, abram aspas. Confia nessa história de diabético? Ponto de interrogação. Ou só quer calar a sua consciência? Ponto de interrogação de novo, fecham aspas. Então, agora aqui eu vou falar sobre a crítica, tá? A crítica, pessoal, a crítica refere-se às pessoas que consomem produtos diabéticos acreditando que não irão engordar. E que assim, estarão em dia com a própria consciência, tá? Então, essa é a explicação, tá? Do número 3. Vamos agora para o número 4. Analise as falas de algumas personagens. Que diz assim, ó, dentro do quadrado diz assim, ó, pois compre depois de obter algum resultado. Se bem que não sei não. Essa barriga parece coisa consolidada, né? Essa barriga parece coisa consolidada. Foi? Depois, confia nessa história de diabético ou só quer calar a sua consciência? E depois, está precisando de pano de chão? Ele pergunta, né? Está precisando de pano de chão? Sinceramente, o Senhor não entende mesmo.
Isto aqui é um horror. Então vamos lá? Nessas falas, é possível perceber que as personagens estão sendo muito honestas, mas demonstram desrespeito, indelicadeza e falta de educação. A honestidade está sempre relacionada a esse tipo de atitude? Por quê? Então a resposta aqui, pessoal, ficaria assim, ó. No texto, vírgula. A ideia de honestidade é levada ao extremo, vírgula, funcionando como crítica à prática, né? A prática de pessoas que no caso aqui, né, são duras ao dizerem a verdade, tá? Então essa é a resposta, vou repetir. No texto, vírgula, a ideia de honestidade é levada ao extremo, vírgula, funcionando como crítica à prática de pessoas que são duras ao dizerem a verdade, ok? Então percebe-se também, né, uma crítica, né, aos vendedores que precisariam contar mentiras ao cliente a fim de conseguir vender seus produtos, dizendo que a comida, né, está saborosa, a roupa ficou boa, o carro e a cadeira, né, são de boa qualidade, etc. Ok? Então, essa é a resposta do número 4. Vamos agora para a página seguinte, página 8. Foi? Então, aqui na página 8, nós temos o seguinte enunciado. Com base no texto, delírios de honestidade, no que você achou, ó, e no que você achou, olha só, com base no texto, delírios de honestidade, e no que você acabou de ler sobre a crônica argumentativa, responda as questões a seguir. Vamos lá, número 5. O narrador do texto imagina e expõe algumas situações desencadeadas com base em uma suposição. Essa suposição tem como base uma opinião a ser defendida. Que suposição é essa? Então a resposta do número 5 ficou assim, ó. A suposição de que as relações entre as pessoas seriam diferentes caso todas fossem completamente honestas. Essa é a resposta do número 5, ok? Número 6. Observando a linguagem empregada pelo autor, como ela pode ser caracterizada? Padrão ou não padrão? Formal ou informal? Objetiva ou subjetiva? Justifique sua resposta. Então, a resposta do número 6 ficou assim, pessoal. A linguagem empregada no texto obedece à norma padrão, vírgula, mas é empregada em nível informal, vírgula, compatível com sua subjetividade, ok? Essa é a resposta do número 6, ok, pessoal? Página seguinte, página 9, vamos lá? Questão número 7, vamos lá? Considerando o texto, entre aspas, minhas férias, que vocês deveriam ter lido na página 8, tá? Esse texto aqui, minhas férias, tá? Que tá na página 8. Vocês deveriam ter lido esse texto. É um texto de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Aqui esse texto apresenta, né, as férias de uma família, na perspectiva de um dos filhos, tá? Então esse é o texto 2, tá? Minhas férias. Então vamos lá? A questão número 7 diz assim, ó. Considerando o texto Minhas Férias, responda as questões a seguir. Letra A. A história gira em torno de qual fato? Então vocês deveriam ter respondido. A história narra a saída de férias de uma família para fazer camping, ok? Letra B. Quem são as personagens? Então a resposta da letra B ficou assim. As personagens são o garoto que narra, sua mãe, seu pai, sua irmã, a sua irmã Sue e seu cachorro Dogman, ok? Sua irmã Sue e seu cachorro Dogman. Letra C. Onde acontece a história?
Então, a resposta da letra C ficou assim. A história se passa no edifício em que a família mora, tá? No carro, no quintal de casa, né, de um homem e em um lugar perto do rio. Então, onde acontece a história? Vamos organizar de novo? Vou repetir. A história se passa no edifício em que a família mora, vírgula, no carro, vírgula, no quintal da casa de um homem e em um lugar perto de um rio, ok? Agora sim ficou mais organizado, né? Letra D de dado, vamos lá? Em quanto tempo os acontecimentos se desenrolam? Então a resposta ficou: não fica claro quanto tempo se passou, vírgula. Mas é possível supor que a viagem tenha durado 4 dias ao todo. Então vou repetir. Não fica claro quanto tempo se passou, vírgula, mas é possível supor que a viagem tenha durado 4 dias ao todo, ok? Agora vamos para a questão de número 8. Na prática, a realização do camping, vamos lá? Na prática, a realização do camping foi como a família esperava? Por quê? Então a resposta do número 8 ficou assim: não. A resposta é não. A expectativa do pai era de que os filhos tivessem maior contato com a natureza, de forma harmônica e prazerosa, tá bom? Vírgula. Mas o que se verificou na prática foi uma sequência de imprevistos, não é isso? Então essa é a resposta do número 8. Vamos agora para o número 9. As crônicas, algumas vezes, levantam questionamentos sobre aspectos do cotidiano. Então, no texto, né, Minhas Férias, esse questionamento aparece de maneira bastante sutil e implícita. Volte ao texto e aponte a crítica contida nele, considerando a relação que as personagens mantêm com a natureza. Justifique sua resposta com trechos da crônica. Então, a resposta do número 8 ficou assim. Vamos lá? A crônica incita a reflexão sobre as relações entre seres humanos e a natureza. Ok? Vírgula. Abordando o desconhecimento por parte dos seres humanos. Tá bom? Como acontece nessa passagem aqui, ó. Abram aspas. Nascemos em apartamento e até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava, aquele fugiu. Fecham aspas. Então aqui, né, comprova essa falta de entrosamento com a natureza, não é isso? Foi? Então vamos lá. Questão número 10 agora. Apesar de delírios de honestidade e Minhas Férias, né? Apesar do texto Delírios de Honestidade e do texto Minhas Férias serem crônicas, né? As histórias são narradas de formas diferentes. Que diferenças são essas? Então aqui está dizendo que apesar do texto Delírios de Honestidade e o texto Minhas Férias serem crônicas, as histórias são narradas de formas diferentes. Que diferenças são essas? Então a resposta do número 10 ficou assim, ó. Vamos lá? No texto Delírios de Honestidade, o cronista tenta continuamente convencer o leitor de um ponto de vista, né? De uma ideia, enquanto no texto Minhas Férias, o cronista ele destina maior esforço à narração de um acontecimento. Então essa é a resposta do número 10. Vamos lá? Questão 11. Por que a crônica é considerada um gênero que mistura jornalismo e literatura? Então a resposta do número 11 ficou assim. Porque os textos podem ser baseados em situações que podem ter de fato acontecido, vírgula, mas no contexto ficcional do texto literário. Então vou repetir. Porque os textos podem ser baseados em situações que podem ter de fato acontecido, vírgula, mas no contexto ficcional do texto literário, ok? Essa é a resposta do número 11. Ok, pessoal?
Bem, nós terminamos aqui a correção, né, dos exercícios de interpretação textual, tá? Do capítulo 14, tá? Da seção texto em cena, ok, meus amores? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, ok? Bom, desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo, tá bom, meus amores? Tchauzinho!